Olá! Bem-vindo ao nosso canal, Vibração Violeta. Espero que apreciem os nossos conteúdos, onde semanalmente postarei aqui vários assuntos relacionados sobre os seres humanos, planeta Terra, ufologia e espiritismo. Compartilhe as nossas mensagens com seus amigos, e não tenha vergonha de fazer isto, pois com este simples ato, você estará dando mais um passo em sua ascensão espiritual, e ajudando um irmão que talvez necessite de uma luz em seu caminho. Se você não for inscrito ainda, se inscreva e acione a palavra "Todas" no sininho ao lado da palavra inscrito, para que você receba todas as informações que forem lançadas aqui. Hoje neste vídeo, vamos escutar uma linda canalização, seguida de perguntas, onde Sharon Stuart canaliza uma das suas vidas anteriores, chamado Anara, que viveu na cidade de Atlantis. Ela viveu na Terra, há milhares de anos atrás, durante a queda de Atlântida. Eu quero perguntar a ela sobre sua estadia na Terra, em relação ao presente que estamos vivendo atualmente. Como era diferente como era, e o que aconteceu nesse meio tempo. Então, vamos à mensagem, que começa assim. Anara se pronuncia. Bom dia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua vida em Atlantis. Anara responde. Tudo bem. Gostaria muito de responder a isso. Então Anara, pelo que entendi, você estava em Atlântida no final de sua vida, antes do grande cataclismo, que acabou com seu reinado. Anara responde. Sim. Fomos embora, para a Europa continental. Então Anara, você está me dizendo que parte da Europa continental, a parte ocidental, era parte de Atlantis. Anara responde. Sim. O que você sabe como Europa Ocidental em particular, e o Sul ao redor do Mediterrâneo, já fizeram parte de Atlântida? Por que não há ruínas antigas de Atlantis? Anara responde. Elas foram destruídas pelo vento. O que não afundou, foi destruído. O panteão grego, e os templos, com os grandes pilares, foram desenhos atlantes que foram reconstruídos, após seu desaparecimento. Interessante Anara. Anara responde. Então, há remanescentes de Atlântida, pelo menos em reconstrução, em sua superfície, mas a maior parte está debaixo da água, é claro. Dizem que a Antártida é a Atlântida. Anara responde. Atlântida quebrou em vários pedaços, quando foi para o subsolo. Anara responde. Grandes partes da cidade se soltaram, e foram sopradas para os 4 cantos da Terra. Quanto à Antártida, há remanescentes de outras civilizações lá também, e a tecnologia que eles encontraram, eles estão tentando aprender como usá-la. A tecnologia que os alienígenas usam, ainda funciona em nosso tempo atual? Anara responde. Se você não tem a frequência certa, você pode tentar o quanto quiser, mas não vai funcionar para você. Então, não estamos preocupados que eles tenham acessado. Anara responde. Tudo o que eles podem tentar fazer, é criar cópias, baseadas em sua mísera compreensão, da tecnologia alienígena antiga. Anara, você se considera um extraterrestre? Anara responde. Sim, eu sou de Vega também. Assim como você. Eu também era uma semente de estrela na época. Eu vim para a Terra pela mesma razão que você. Estar lá, no momento da ascensão do planeta Terra e dos humanos. No entanto,
Atlantis não fez ascensão, é claro. Alguns dos ilhéus fizeram, mas não havia ascensão de terra como esperado na época. Então Anara foi cerca de 12.000 anos antes de Cristo. Anara responde: praticamente, sim. Então Anara, você pode descrever a vida nesta ilha, com mais detalhes, para nós tentarmos visualizar como era naquela época? Anara responde: foi uma vida tranquila que tivemos, muito pacífica. No início, tomamos conhecimento de uma presença que nos incomodava, e então essa presença se tornou conhecida depois. Esta presença eram os seres de Marte, que eram egoístas e interessados, ao contrário dos habitantes de Atlântida. Trabalhamos muitas vezes para nos livrarmos do egoísmo, da negatividade, e nos tornamos um serviço amoroso para os outros, e para o mundo de Deus. Um belo mundo, com maravilhosa tecnologia cristalina, e templos maravilhosos. Vivíamos pela maravilha de sermos justos. Vivíamos como um só povo, amando e cuidando, um do outro. As pessoas eram telepáticas, trabalhavam com cristais, e vivíamos profundamente em harmonia. Era um paraíso absoluto. Então essa presença veio à Terra. Ela pousou em uma parte desolada da ilha, e começou a encarnar em Atlântida. Notamos que nosso povo estava caindo fora de nossa frequência harmônica, e estavam começando a ficar negativos novamente. Eles estavam ficando maus. Essas pessoas se reuniram em grupos, começaram a praticar as artes das trevas, experimentaram esta maldade em crianças, e nos animais. Às vezes viviam no subsolo, e vinham à superfície de vez em quando. Eles não se integravam com os outros, mas, de certa forma, ganharam maior poder e dominaram as mentes de muitos dos nossos povos, que já não eram muitos. Eles os dominaram e os levaram sob suas asas, para praticar o mal, como eles fazem até hoje. Eventualmente, depois de muitas tentativas de transformar toda a população, eles não tiveram sucesso, mas em suas tentativas de controlar a população, eles acabaram explodindo a ilha. Como eles fizeram isto? Anara responde: causaram uma explosão, muito pior do que uma explosão nuclear. Eles inverteram o fluxo dos cristais. Eles criaram a anti-energia. Como eles tentaram controlar as pessoas com anti-energia? Anara responde: para mudar de ideia. Controle da mente. Sim, também estamos cientes disso, somente agora. Anara responde: eles criaram antimatéria, é assim que se explica. Foi uma explosão de matéria e antimatéria. Eu percebi isto, assistindo o seriado Star Trek, que realmente isto não é bom, nem para o planeta, e nem para o ser humano. Anara responde: sim, seus programas de ficção científica nem sempre são ficção. Há muita verdade nesses programas. Sim, Anara, e eles também usaram cristais de lítio em suas naves. Assim, cristais podem criar antimatéria, se você souber como reverter seu fluxo. Anara responde: sim, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Isso causou inundações em todo o planeta, e mudou o mapeamento, onde ilhas afundaram no oceano, e outras terras surgiram. O Canal da Mancha já foi uma massa de terra ligando a Grã-Bretanha ao continente. Agora está cheio, é claro. As costas mudaram, novas terras surgiram. Mudou o planeta inteiro.
a Lemúria afundou, ao mesmo tempo que Atlantis explodiu. Tudo o que resta são peças na Polinésia e em todo o Pacífico. Todas essas ilhas já foram esse paraíso tropical. No Canadá, todas as ilhas do Oceano Ártico já foram uma massa de terra sólida. Ligado ao Canadá, ou não? A Nara responde. Em alguns lugares, sim. Estava tão frio assim, em sua época. A Nara responde. Não, de jeito nenhum. Era um clima temperado e muito gostoso. Esses bandidos tomaram conta do seu mundo. Eles criaram o mundo que você conhece hoje, com sua matriz maligna e líderes sociopatas. Estes são os tipos de pessoas que desembarcaram em Atlantis, muitos anos atrás. As mesmas pessoas. Você tem isso em comum conosco. Eles não mudaram, porque não podem mudar. O mal é o mal. A vida evolui, o mal derrama, se há um, tende a ser o mesmo. A Terra era uma bela joia, naquela época. Imaculada. Gloriosa. Muito azulada. Verduras exuberantes, e flores de todas as cores. Tantas frutas e vegetais, crescendo em todos os lugares. O sabor da comida era tão forte, tão delicioso, que sua comida está desaparecendo, em comparação agora. Havia muitos outros tipos de plantas, que carregavam frutas que você não conhece agora, porque seu ambiente está muito poluído, para que essas plantas sobrevivam. Eles são muito delicados, então você tem uma escolha muito mais limitada de alimentos, do que o nosso. Podíamos comer o dia todo, e havia tantas escolhas. Então, o que você fez, Anara? Quanto tempo você viveu? Do que você morreu? Anara responde. Da história da minha vida. Vim para a Terra para ensinar. Não havia o véu de amnésia na época, os escuros o instalaram mais tarde. Vim ensinar os caminhos dos universos, o místico, o mágico e o divino. Eu tinha um parceiro, que não era um Atlantis, chamava-se Leor, que era um liriano que encarnava neste planeta, para ensinar os caminhos lirianos. Trabalhamos juntos como místicos, e ensinamos tudo o que conhecíamos, a qualquer um que nos escutasse. Não tínhamos um emprego para ganhar uma renda como você agora. Comíamos de graça, vivíamos de graça, e tudo foi planejado, para que tivéssemos tudo o que era necessário. Foi celestial. Mas tudo isso mudou, com essa escuridão que chegou no planeta Terra. Eles criaram programas de escravidão humana, para escravizar você, à vontade deles. E você ainda é. Eu sei. Anara responde. É por isso que está aqui agora, meu amor. Você está aqui para ajudar as pessoas livres. Você aprenderá nossos métodos, o poder do ser humano real, e você vai ensiná-los. Eu estou apenas começando, Anara. Gosto de usar a chama roxa para livrar o céu de vestígios de produtos químicos. Anara responde. Isso, por exemplo. Você é um professor, nós somos um professor, e nós sempre ajudamos aqueles que precisam aprender. Isso é o que fazemos. Eu sempre sinto que você está aparecendo nos planetas, quando eles estão em apuros. Anara responde. Uma bagunça. Entendo sua intenção. Quando o planeta está em apuros. Sim. É isso mesmo, Anara.
A Nara responde: desta vez você terá sucesso. A Federação Galáctica libertou vocês de toda a sua tecnologia sorrateira. Eles não têm permissão para usá-lo, e está se decompondo aos poucos. Sim, como foguetes nucleares que perderam todos os parafusos. Acho que os extraterrestres têm senso de humor sobre isso. A Nara responde: provavelmente ajuda. Suspiro de saudade. Atlantis era uma joia belíssima. Gostaríamos de começar um novo planeta e chamá-la de Atlântida, porque era tão maravilhoso. Com a diversidade anterior das riquezas da Terra e dos belos e exuberantes solos, as águas mais profundas do azul, sim, eram mais claras na época, e as pessoas mais celestiais. Era um paraíso puro. Ainda sinto a falta dele. Eu também acho que os terráqueos também queiram voltar como era antes. A Nara, a chegada dessa escuridão, foi a primeira delas na Terra, ou estavam em outro lugar antes? A Nara responde: eles desembarcaram em outro lugar também, antes da nossa ilha. Eles estavam na Terra, e tentamos anular sua influência com nossa energia. Então a Nara, você estava lutando contra eles também? A Nara responde: sim, energeticamente. Vimos o que eles fizeram na América do Sul. Vimos o que eles fizeram em toda a Ásia e a Índia. A influência deles era muito negativa, mas na época não parecia ser um problema. Quando explodiram Atlantis, acho que chegaram a um ponto em que eram poderosos o suficiente para invadir a Terra, então se tornaram um verdadeiro problema naquela época. Eles se insinuaram em todos os lugares, e tomaram a liderança, a direção das culturas, e disseram às pessoas o que pensar, e como ser. Começou lentamente desde o primeiro pouso, então parecia se afastar, e depois voltou. Era como uma doença, se espalhando pelo mundo. A Nara, eu ouvi que eles eram os primeiros subterrâneos, que tinham abduzido pessoas já naquela época, e que eles tinham escravizado os répteis, que viviam no subsolo primeiro, e depois os humanos na superfície. Então a Nara, você foi para o continente principal, naquela época? A Nara responde: sim. Mudei-me para o que você chamaria de Polônia. Na época, havia uma pequena lacuna entre Atlântida e esta parte da Europa em nome do rio Isri. Então cruzamos Isri e acabamos no que você chamaria de Europa Oriental e Rússia. E nós vivíamos lá, apenas para ver nossa amada Terra afundar nesta catástrofe até os dias atuais. Claro, sabíamos que isso iria acontecer. Éramos videntes e profetas, então sabíamos que era como você disse, afundar ou nadar, então nadamos. Seu dilúvio bíblico está ligado a esta catástrofe. Muitas pessoas foram afetadas. Muita coisa mudou. Então a Nara, você conseguiu viver na Polônia, depois do desastre? A Nara responde: sim, mas foi mais uma luta. Por quê? O que aconteceu? A Nara responde: havia agora uma dominação do negativo, e também mudou a Terra. Essas vibrações mudarão o que você tem à sua disposição. A cadeia alimentar mudou, as pessoas começaram a comer carne por desespero, para permanecerem vivas. Houve muita fome, depois de Atlantis, cerca de 12.000 anos antes de Cristo. Havia civilizações florescendo, mas outras começaram a enfraquecer e morreram. Muitos Atlantes
se estabeleceram no Egito, e tentaram recriar sua amada casa, naquele local. Era um território exuberante, com muita água e solo fértil, então eles tentaram recomeçar. As pirâmides estavam lá, desde civilizações antigas, então tentaram usar essa energia para ajudar a si mesmos, mas o Egito também foi ultrapassado pela escuridão. Uma vez que essa escuridão começou a dominar a Atlântida, eles já faziam parte do coletivo terrestre, e podiam ser encarnados em qualquer lugar agora. Eles fizeram, e então seus companheiros de estrela apareceu como executores. A Terra mudou. Ela mudou muito. Eu realmente sinto sua tristeza. Ainara responde. Ela caiu no inferno. Então você viveu sua vida na Polônia, e você teve filhos, porque eu sou de sua linhagem agora, e eles finalmente encontraram o seu caminho para a Europa Ocidental, porque eu sou uma mistura de holandês e alemão. Ainara responde. Sim, nós somos uma família. Todos os humanos são uma família. Eles só precisam entender isso. A aparência física é superficial. Sangue é a mesma coisa. A alma é a mesma. Sim, Ainara, é a pura verdade. Ainara responde. Nós morremos de velhice. Eu morri por volta dos 150 anos, e meu companheiro com cerca de 160 anos. Tentamos manter vivos os velhos métodos místicos, mas as pessoas se tornaram tais que não podiam praticá-los, sua frequência era muito baixa. Tentamos manter o conhecimento vivo. Escrevemos em pedras, e estas foram finalmente tiradas e deixadas de lado, para que ninguém pudesse acessar o conhecimento. Escrevemos no papel, e era ainda mais vulnerável. Pode queimar. Então Ainara, só para entender, já em 12.000 a.C., o velho conhecimento de vocês desapareceu? Ainara responde. Você conhece muitos na Terra agora, que não são capazes de praticar o misticismo, porque eles não têm energia para fazê-lo. A energia deve ser positiva, e deve haver o suficiente para alimentar a prática. É sua energia que cria o efeito. Se você tem menos energia, então você não pode fazer este trabalho. Outra razão pela qual eles tomam nossa força espiritual atualmente. Ainara responde. Sim. Então eles ficam céticos, porque não funciona para eles. A Terra está em declínio agora, exceto por alguns, que guardam os segredos místicos, e os praticam. Isso mesmo. Você ficou feliz em deixar a Terra? Ainara responde. Sim, e não. Percebi que a bela terra virgem do meu nascimento tinha desaparecido, e que tinha sido substituída pelo início do que se tornaria um inferno para as pessoas. No espaço de 150 anos, sim. Tão rápido. Muita coisa pode mudar em 150 anos. Olhe para o nosso mundo ocidental industrializado agora. Não era assim há 150 anos. Você ainda vê seu companheiro, Lenor? Ainara responde. Às vezes, sim. Estamos falando em voltar para a Terra. Bem. Você pode fazer a próxima curva. Ainara responde. Você não gostou da negatividade? Você é brincalhona, é claro. Ainara responde. Sim, eu sou. Talvez eu volte à Terra,
quando a terra estiver intocada novamente. Quando os frutos caírem novamente das árvores, quando os cristais serão a tecnologia escolhida, e as pessoas vão parar de sofrer. Talvez minha terra renasça do mar, pelo menos parte dela, e eu possa vê-la novamente. Caminhar em sua bela terra, e comer suas deliciosas frutas. Talvez. Obrigado pelo seu tempo, Anara. Anara responde: eu tenho que ir para o infinito. De nada. Muito linda, a mensagem canalizada e transmitida para vocês hoje. Temos muito o que aprender e fazer. Nosso tempo está se esgotando. Não podemos ficar parados apenas olhando o que os outros fazem de bem para a humanidade, e você não fazer nada para ajudar. Espero que você tenha apreciado, e aproveito para pedir o seu like nas postagens, o que já nos ajuda bastante a manter o canal ativo. Fico feliz em ter ajudado. Até a próxima postagem e desejo para você e sua família muita luz e paz a todos. Vibração Violeta.